Destruição e genocídio no Brasil, contra indígenas, camponeses, mas não apenas. A ponto de o Papa Francisco, com palavras, gestos, atos, mandar mensagens claríssimas ao Brasil. No Vaticano, com um cocar indígena por cima do solidéu branco, o Papa Francisco disse a 17 bispos da Amazônia brasileira: vocês estão na fronteira com os mais pobres. Vocês estão onde eu gostaria de estar. Dos bispos e do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, o Papa ouviu relatos sobre os ataques aos indígenas, a destruição da floresta, a violência contra indígenas e também sobre o assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips. No Globo, Bernardo Melo Franco ouviu o presidente do CIMI, Dom Roque Palocci. Dom Roque relatou: o Papa foi incisivo. Disse que não podemos ficar indiferentes diante da violência contra a floresta e os povos originários. Arcebispo de Porto Velho, Rondônia, Palocci disse que a região vive um momento dramático. A vida na Amazônia está por um fio. Estamos vivendo numa terra sem lei. O que vale hoje é a lei do mais forte. O arcebispo abriu o verbo, responsabilizou diretamente Bolsonaro e seu governo militar. Disse: nunca vimos tantas agressões aos primeiros habitantes da terra de Santa Cruz. As terras indígenas estão sendo invadidas numa velocidade sem precedentes. E os invasores se sentem apoiados pela postura do senhor presidente e do governo federal. Dom Roque responsabilizou também quem fez recuar a demarcação de terras indígenas. Afirmou: desde que Sérgio Moro assumiu o Ministério da Justiça, tudo foi paralisado. Disse e lembrou mais: povos vivem na floresta há mais de 2000 anos. Estão passando a boiada. Além do cocar e das palavras, gestos, atos do Papa Francisco e da sua igreja. Por decisão de Francisco, em agosto a Amazônia terá o seu primeiro cardeal, Dom Leonardo Steiner. Nas últimas semanas, nos últimos dias, acirramento do banditismo. Amambai, no Mato Grosso do Sul. Grileiros invadem e roubam terras indígenas e se dizem fazendeiros como se estivessem lá há milênios. Se indígenas resistem e continuam em suas terras ou ousam retomar parte de suas terras, fazendeiros pistoleiros atacam. Já vimos isso no cinema, nos gibis, a conquista do oeste norte-americano. E atacam, no mais das vezes, com apoio das polícias, pistoleiros, silêncio do Estado, eventual ou costumeira omissão da justiça. A Associação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, informa: em Amambai, na semana passada, atacaram os Guarani Kaiowá. 2 indígenas mortos. Ao menos 10 feridos, entre eles menores de 12, 14 e 17 anos. No mesmo dia, feridos também em outra comunidade, a Curupi Santiago Cuê. E ainda tem quem não entende por que 1.514 jovens indígenas se suicidaram nos últimos 20 anos no Brasil. Cerca de 1.000 só no Mato Grosso do Sul. Esse agro aí não é pop, esse agro é morte. São criminosos. Como os que têm atacado o lote 96 em Anapu, no Pará, Amazônia Oriental. Lá está, marcado para morrer, o líder camponês do lote 96, Erasmo Alves Teófilo, 33 anos de idade. Na condição de assentado, legalmente, Erasmo não pode vender o seu pedacinho de terra. Uma agrofloresta, assim como a dos demais no lote 96. Já vítima de atentado, a comunidade de atentados, Erasmo ou sai ou morre. Mais um a ser pranteado.
certamente homenageado por lideranças políticas, lideranças da sociedade e pelas manchetes. Vejam este endereço na tela, endereço que será repetido no final desse post, nos créditos ou a chamada descrição. Espalhem, colaborem com Erasmo Alves Teófilo como puderem. E o governador do Pará, Helder Barbalho, filho e herdeiro de Jader Barbalho, mais um vivo, um vivaldino que se faz de morto diante da violência. No sul da Bahia, relato da Federação Indígena das Nações Pataxó e Tupinambá, a FINPAT. No último 22 de junho, 180 pataxós retomaram terras de ocupação tradicional, na hoje chamada Fazenda Santa Bárbara. Terras localizadas no interior dos limites da demarcação do território Pataxó-Comexatibá. Isso na região do Rio Caí, no extremo sul da Bahia. Território indígena reconhecido oficialmente em 2015. Reconhecimento no relatório circunstanciado de identificação e delimitação territorial, o RCID. Então aprovado pela FUNAI, pelo governo federal e publicado nos diários oficiais da Bahia e do Brasil. Outra ocupação se deu no último dia 25, no Monte Pascoal, aquele do Brasil descoberto. O nome do chamado território identidade e que indígenas recusam o nome é Costa do Descobrimento. Descobrimento do que mesmo? E quem habitava naquelas terras quando foi descoberto? E o que vem a ser o tão defendido e aclamado direito de propriedade? Vale para quem? Pois vejam, ouçam essa carreata e áudio depois da ocupação do último dia 25. Hoje, pessoal, 26/6/2022. Hoje está acontecendo aqui no sul da Bahia uma coisa muito importante. Está se juntando os agropecuaristas do sul da Bahia, entendeu? Todos os proprietários rurais se juntando para tirar da propriedade Fazenda Brasília falsos índios, que não são índios, e estão se juntando todo mundo para fazer o que estão fazendo no Mato Grosso. Reuniram ali também no extremo sul, voltou a turma toda para correr, não ficou um. E eles disseram agora, quem se meter a besta lá, vão todo mundo juntar de novo, vai lá no outro município, junta a turma toda e bota tudo para correr. Já que esse governador petista, esses vagabundos, esses petistas aí tá cobertando, vamos agora para cima, todos nós juntos. Nesta segunda-feira, ontem, uma nota de repúdio. Nota do Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia, Mupoíba. Sim, eles estão se organizando. O que acontece e por que acontece? Inicialmente escravizados, tratados como sub-humanos por séculos, povos indígenas se organizam e lutam. Lutam por terras onde viveram ou ainda vivem há milênios. Grileiros ocuparam ou ocupam suas terras, passam a se chamar fazendeiros, e mesmo com processos de demarcação avançados ou ainda não aceitam abrir mão de nada. Quando há o conflito, os poderes que nunca estão nas mãos de indígenas tomam sempre o mesmo lado, contra. Agora, a hipótese se avizinha uma possível derrota de Bolsonaro e do militarismo. Com isso, desespero e pressa. Da nascente do rio Ailã, no extremo norte, ao Chuí, no extremo sul do Brasil, avançam terror, violência e corrupção. Vejamos, por exemplo, outro fato nas manchetes, a tão disputada presidência da Petrobras. Roberto Castelo Branco é um dos ex-presidentes da Petrobras na era Bolsonaro. Em mensagens trocadas num grupo desses de WhatsApp, para Rubens Novaes, ex-presidente do Banco do Brasil, Castelo Branco revelou: quando deixou o cargo, devolveu à Petrobras, diz Castelo Branco,
um celular corporativo que continha mensagens e áudios que incriminavam Bolsonaro. Quais crimes ele não revelou, ao menos até agora. Corrupção, ladroagem no MEC, aquela com barras de ouro, pastores e etc. O ex-ministro Milton Ribeiro, assessores e pastores envolvidos até o talo. Foram presos e logo soltos na semana passada. Bolsonaro entrou nessa de cara. O próprio Milton Ribeiro, imagina-se que foi sem querer, acusou Bolsonaro de alertá-lo de investigação e possível operação de busca e apreensão por parte da Polícia Federal contra ele, Milton Ribeiro. A operação Acesso Pago de Investigação da Corrupção no MEC. Neste telefonema que vocês ouvem a seguir, Milton Ribeiro diz à filha que Bolsonaro o alertou sobre a Polícia Federal a caminho. Hoje o presidente me ligou, ele está com pressentimento novamente, que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? É que eu tenho mandado versículo para ele, né? Ele quer que você pare de mandar mensagem? Não é isso. Ele acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa, sabe? É muito triste. O presidente até então botava a cara no fogo pelo seu ex-ministro. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. Mas já recuou, agora bota só as mãos. Isso depois da claríssima mensagem do pastor Arilton Moura. Calme minha esposa, porque se der qualquer problema com minha menininha, eu vou destruir todo mundo. E temos também violência institucional, com Bolsonaro decretando blindagem de si mesmo no ano eleitoral. Se os tribunais permitirem isso, melhor guardarem as togas e fecharem as portas. Já a secular violência contra povos indígenas poderia ser evitada com um mínimo de informação. Bastaria aos agressores saber onde moram, onde residem e qual a origem. Notem os nomes das cidades e das regiões onde, na Bahia, por exemplo, é negado a indígenas o direito de ao menos uma pequena parte de terras que foram de suas famílias por milênios. Itanhem, cidade cujo nome quer dizer Bacia das Pedras. Itapebi, água da pedra achatada. Guaratinga, garça clara. Mucuri, rio dos gambás. Tudo isso denominação indígena. A famosa Itacaré. Dúvida entre os estudiosos. Pedra Redonda, Pedra Bonita ou Rio de Ruído Diferente. O rio, no caso, o Rio de Contas. Buerarema, município de onde há tempos fazendeiros, grileiros tentam invadir e tomar a Serra do Padeiro, liderada pelo cacique Babau. Buerarema quer dizer madeira fedida. Una significa preto, a cor das águas do rio da cidade. Unaí quer dizer águas escuras. Itabuna, uma das maiores cidades da Bahia na região cacaueira, quer dizer padre de pedra. Porto Seguro, estudamos isso na escola. Por ali e na vizinha Santa Cruz de Cabralha teriam desembarcado Pedro Álvares Cabral e os seus. Porto Seguro, até o descobrimento, se chamava Nhoé Sembé. Pelo que encontrei, quer dizer água que se esconde. Para encontrar denominações indígenas não é preciso nem sair da capital Salvador, que tem, por exemplo, a célebre Itapuã, que, segundo algumas das traduções, quer dizer pedra que surge. Ou o bairro da Pituba, que vem a ser brisa ou sopro forte, vento forte. O Abaeté, da tão cantada lagoa de água escura, significa pessoa boa, pessoa honrada. Que tal, além dos próprios povos indígenas, militantes, instituições, pessoas boas, pessoas honradas e não
criminosos, bandidos ou milicianos de toda e qualquer latitude e longitude decidirem conversar e agir a sério. Conversar e agir com povos que estavam aqui há milênios e foram sendo dizimados ao longo de 521 anos. Por que o tal famoso sagrado direito à propriedade vale para você, vale para mim e não vale para os povos que estavam aqui há milênios? Isso nesse mesmo Brasil onde hoje 33 milhões de pessoas acordam todo dia sem saber se vão ter o que comer. Esses que a gente tem visto como zumbis jogados nas ruas e com cartazes: estou com fome, estou com fome. Há século governado por elites profundamente ferozes e ignorantes. Uma cultura moldada em mais de 350 anos de escravização, 2/3 da história do Brasil. E a se contar a escravização de indígenas, bem mais do que isso. Trágica e secular aliança entre o dinheiro e a força das suas armas, sejam quais forem. Hoje, do topo, a casta com salários de marechais, há os capatazes e guardinhas nas esquinas. E, claro, a seus serviços, pistoleiros, milicianos, etc. Dos, para ser exato, 33 milhões e 100 mil com fome, 23 milhões, ou seja, 10,8% da população, vivem com R$210 por mês. O que você, amiga, amigo, comeria, faria com R$7 por dia? O Brasil sair disso, pegar caminhos opostos é utopia? É, mas sem utopia, sem utopias, não se conseguirá refundar o Brasil.